E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News para atualizar as últimas notícias do nosso Palmeiras. Palmeiras que vem trabalhando forte aí para enfrentar a LDU, jogo de volta da semifinal da Libertadores. Jogo que vai acontecer no Allianz Parque nesta quinta-feira às 21h30. Verdão tem que reverter um placar de 3-0 para levar aos pênaltis e 4 gols ou mais aí se quiser a classificação direta para a final da Libertadores, galera. Vamos aí confiar e acreditar no elenco do nosso Verdão. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Aconteceu quase 40 vezes, 37 mais precisamente. Desde que o Abel chegou, o Palmeiras venceu 37 jogos ou por 3 gols, que se fizer leva a decisão para os pênaltis, ou mais. Quantos desses jogos precisava ganhar? Então, esse recorte é desde 2020. Não, a questão não é nem quantos desses precisava ganhar. Quantos desses na Libertadores? Total de 0. Quantos quando começou o jogo você tinha Para ser campeão precisa ganhar. Para ser campeão brasileiro, por exemplo. Não, necessidade de ganhar por 3 gols quando começou o jogo. Tá. Que é completamente diferente. O enredo fica diferente. O que o Abel está trabalhando, que é muito importante nesse momento, é o psicológico dos jogadores do Palmeiras. Para que não haja um desânimo, porque você precisa jogar o tempo inteiro animado. Na rotação lá em cima. Tem que começar o jogo já marcando O Palmeiras conseguiu 2 vezes esse ano, em jogos da Libertadores, vencer por 3 ou mais gols de diferença. Contra o Universitário do Peru e Sporting Cristal. O Palmeiras, esse ano, conseguiu 12 vezes esse resultado de 3 ou mais gols de diferença, que seria suficiente para hoje à noite. A questão é a fragilidade dos adversários e esse contexto que o Lofredo citou, que para mim faz toda a diferença. Quando você entra já com a corda no pescoço, precisando entregar esses 3 gols ou mais de diferença. O Palmeiras, dos 12, conseguiu 3 no Campeonato Paulista contra adversários, né, que estão em divisões inferiores. Uma vez na Copa do Brasil contra o Ceará, 2 na Libertadores desse ano, contra o Universitário e Sporting Cristal na fase de grupos, e 6 no Brasileiro. E aí, dos 6 jogos que o Palmeiras conseguiu no Brasileiro, 3 times estão na zona de rebaixamento, um está próximo e o outro é o Vasco. Aliás, 2 estão próximos e o outro é o Vasco, que é o único da parte de cima da tabela, que quando foi derrotado por 3-0 recentemente agora, que o Palmeiras fez 3 gols em 20 minutos, ainda estava na segunda metade da tabela. Então, o Palmeiras até conseguiu 12 vezes no ano, mas contra adversários teoricamente mais frágeis e num contexto onde não tinha essa corda no pescoço, né? Quando você vai jogar uma partida normal dentro de um campeonato, o jogo começa 0-0, não sei se vocês sabem. Dizem, né? Isso. Aí começa 0-0, você vai desenvolvendo o teu jogo na tranquilidade, de acordo com as circunstâncias, e também com a necessidade do adversário, e você faz lá 1-0. Aquilo vai te colocar numa situação mais confortável dentro da partida, aquele 1-0. Em qualquer circunstância, vai te colocar num jogo mais confortável. E aí você desenvolve o teu jogo e consegue ganhar por mais gols. A questão é que agora, se você faz 1-0, este 1-0 não te coloca numa situação confortável dentro da partida. Se você faz o 2-0, também não te coloca numa situação confortável dentro da partida. Você precisa continuar jogando e você precisa continuar se expondo ao adversário. Eu acho que esse é o ponto principal, Lofre. Eu estava vendo o jogo do Galo ontem e aí fiquei tentando imaginar esse cenário para quinta-feira. Pô, terminou o primeiro tempo 2-0, tá? Mas aí você toma um gol, você tem que escalar tudo de novo, né? Para o Palmeiras muda muito isso, porque tá 2-0. Você não pode tomar um gol em nenhum momento. Olha só, tá 0-0, você toma um gol, você tá numa situação muito complicada. Tá 1-0, você toma um gol, você fica numa situação muito complicada. Tá 2-0, você toma um gol, você fica... Tá 3-0 também. E tá 4-0 também, porque te tira a classificação direta e leva para os pênaltis. Então, você tem que jogar aquele tempo todo se expondo a um adversário que está numa situação tranquila, um adversário de nível. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Pode acontecer, assim, do Palmeiras fazer uma goleada até maior do que 4-0. O Palmeiras tem potencial, tem capacidade, está frente ao seu torcedor. A gente só está tentando mostrar o quanto isso é difícil. Se o Palmeiras fizer, a gente, na sexta-feira aqui, vai estar falando de algo
espetacular. Inédito. Para colocar na história mais uma coisa para colocar na história do Palmeiras. Acho que do futebol brasileiro, né? Porque acho que ninguém nunca fez isso, né? No futebol brasileiro nunca ninguém conseguiu tirar essa diferença. O Vini trouxe o recorte da Libertadores desse ano, né, Vini? Porque se a gente ampliar para todos os jogos sob o comando do Abel na competição, das 42 vitórias que ele conquistou com o Palmeiras, 18 foram por 3 gols ou mais de diferença. Ou seja, 42% do total de vitórias veio com essa configuração. Só que, quando a gente olha para as derrotas e para as eliminações, para as eliminações, a construção foi assim, exatamente assim. Palmeiras perdeu fora de casa, e isso com o Abel, tá, gente? E não conseguiu reverter em casa. Temos o exemplo do Botafogo, 2-1, depois 2-2 no ano passado. Furacão. Em 22, exatamente, 1-0 fora de casa e 2-2 em casa. O Boca, o Palmeiras é eliminado nos pênaltis, mas empata fora e empata em casa. Tudo isso começando com o prejuízo fora. Então, é um desenho, até aqui, idêntico ao que a LDU apresenta. Vem como visitante, né, para a partida de volta, com uma vantagem, sendo que essa vantagem é maior do que todas que eu citei aqui. É maior do que a do Botafogo, é maior do que a do Atlético, é maior do que o do Boca, né, naturalmente. Então, a gente vai estar diante de algo histórico para o Palmeiras, e o Palmeiras do Abel, que não cansa de apresentar, né, de registrar feitos históricos, e inédito para o futebol brasileiro. É impossível? Não é impossível. O Palmeiras do Abel já desafiou o impossível algumas vezes. Não perto disso aqui, mas algumas vezes já desafiou. Mas além da questão psicológica que o Abel está trabalhando... Esse, para mim, é o ponto mais alto. Muito bem, mas assim, seria o ponto mais alto, eu acho até que mas assim, ele tem outros pontos, porque ele tem desajustes no time dele que foram criados devido às situações dos últimos jogos. Né? O Vini já falou. A troca do goleiro, que eu acho assim, que não é comprometedora, mas te tira uma liderança, um goleiro experiente, para colocar um goleiro que ainda está, não diria que em fase de testes, mas assim, os olhos ainda, assim, as pessoas olham e falam assim, será que esse goleiro é tudo isso que parece ser mesmo? Porque é um goleiro que sempre tem 27 anos e foi reserva a carreira inteira. Então, tem muito potencial, mostrou o potencial que tinha quando jogou no Corinthians. E principalmente a lesão do Lucas Evangelista, que eu acho que aí mudou bastante a dinâmica do time. Né? E depois o desacerto do primeiro volante. E ainda sobre o Carlos Miguel, eu acho que o fato de ter colocado o Cássio no banco também botou uma expectativa muito alta, não? Porque era uma má fase do Cássio. O Carlos Miguel se aproveitou de uma má fase. Não é que ele colocou o Cássio no auge no banco. Ele se aproveitou de uma má fase do Cássio. Quando ele entrou no time, ele acabou se firmando por conta da má fase do Cássio. Sim, mas também se ele não viesse bem, porque, veja bem, o Cássio tinha que estar numa má fase e o Carlos Miguel voando. Porque o Cássio em má fase é melhor do que muita gente. Foi aí que ele mostrou o potencial dele, porque em outras ocasiões foi o único momento que a gente viu o potencial dele. Porque ele foi reserva a carreira dele inteira. Inclusive, ele saiu do Corinthians para ir ser reserva no exterior. Não fez uma partida, acho, pelo Nottingham Forest. E voltou para ser reserva do Palmeiras. Só está jogando porque o Everton machucou. Mas, assim, repito, ele faz uma defesa com o pé muito boa no último jogo do Palmeiras. Contra o Cruzeiro. Ele, pelo tamanho que tem, deveria sair melhor do gol. Tamanho que tem, ele deveria sair melhor do gol. 2 e 4. Né? E aí é o seguinte, a regra para o goleiro de 2 metros de altura é acertar a primeira saída do gol. É sério. Se no primeiro cruzamento que vier para a área, o goleiro sair e socar e colocar essa bola longe, ganhar ou sair descer com ela na mão, sabe quantos cruzamentos o adversário põe na área no goleiro de 2 metros e 4? Que parece que não vai funcionar. Agora, se vier o primeiro, o goleiro sair todo atrapalhado, o adversário olha e fala assim, peraí, ele é grande, mas não sabe sair do gol. Põe mais lá pra gente saber. Né? Agora, se no primeiro o cara sair perfeito, arrebentou, foi lá em cima, pegou tudo, aí não vem mais cruzamento. Eu sempre fui grande, saía do gol e ganhava todas. O Lofredo falou sobre o aspecto psicológico, emocional, né, que a gente sabe que vai ser crucial para o Palmeiras conseguir avançar para a final e conseguir essa classificação.
A torcida do Palmeiras fez uma mobilização nas redes sociais nas últimas horas para pedir um treino aberto hoje, para fazer uma festa, passar esse clima de é possível, vamos lá, virada heróica. Palmeiras é o time da virada, a comissão técnica falou, não. Treino fechado hoje, a comissão entende que mais do que esse oba-oba das arquibancadas, esse contato com o torcedor na atividade da véspera, o importante é focar no aspecto tático, manter o psicológico, né, focado, sem entrar nesse clima de oba-oba. A torcida não gostou muito, queria esse treino aberto, mas a comissão vai fazer hoje uma atividade fechada lá no Allianz Parque. Você citou o jogo do Cruzeiro. Vamos às diferenças que a gente deve ter para esse que foi o último jogo do Palmeiras, né, antes da decisão de amanhã. O Piquerez estava fora, por suspensão, tá? Por suspensão. Então, a gente vai ver o Piquerez de volta nesse jogo contra a LDU. A dúvida, e até chegou a animar os torcedores, né, é sobre a volta do Aníbal Moreno. Porque ele participa, ele não joga também essa partida contra o Cruzeiro, mas porque sente, né, ele relata dores na coxa e tal, então não jogou. Mas ele participou na panturrilha. Foi na panturrilha, obrigada, Vini. Panturrilha esquerda, perfeito. Ele participou do treino, uma parte do treino ontem, não foi, Vini? Isso, uma parte do treino. Hoje tem atividade decisiva lá no Allianz Parque. O Abel tem feito isso nos últimos jogos, né? A última atividade, o treino de véspera, ser já no local da partida, especialmente porque o time tem muitos reforços, então o treino hoje vai ser no Allianz e aí a gente tem essa dúvida ainda que existe, porque o Aníbal ontem, como você bem disse, participou de uma parte do treino. A gente não sabe quanto tempo ele treinou, se ele tem condições de começar jogando. Então, assim, por ter treinado ontem e por ter esse treino de hoje ainda, eu acho muito possível que ele seja relacionado, beleza. Mas daí para começar jogando eu acho que tem uma distância grande, então ainda tem essa dúvida. Aníbal Moreno, Emiliano Martinez ou mesmo o Bruno Fux, os três disputam essa vaga aí de primeiro volante. No jogo contra o Cruzeiro foi o Fux, né, o escolhido. Mas ainda nessa briga por uma vaga entre o 11 inicial, né, no 11 inicial do Palmeiras, tem o Emiliano Martinez. É porque o Bruno Fux, né, os últimos jogos não foram exatamente brilhantes, não, né? Mas o Bruno Fux te dá a opção de você jogar com 3 zagueiros, fazer a modificação com o jogo sem fazer substituição. Né? Você só muda o esquema tático. Exatamente. Com ele, Mas assim, o próprio Aníbal não foi bem no último jogo, no jogo contra o Flamengo, ele também não foi tão bem. Aliás, dos três, eu acho que o Bruno Fux é quem tem rido melhor nos últimos jogos. Porque exato. O Aníbal foi mal contra o Flamengo, ele perde a vaga. Aí na LDU, quem vai mal no jogo de ida é o Emiliano Martinez. Só que o Fux foi bem contra o Bragantino, foi bem contra o Juventude e foi bem contra o São Paulo. O Palmeiras termina o primeiro tempo perdendo por 2-0, o Abel tira um cara da frente, coloca o Bruno Fux, que ajuda a fazer o Palmeiras conseguir essa virada também, né? E ele não foi bem contra o Flamengo também, o Bruno Fux, né? Contra o Flamengo ele foi realmente muito mal, né? E foi uma das novidades do Abel, né? Tirando o Murilo naquela ocasião, né? Mas eu acho que ele é a melhor opção. Melhor opção. Tem um plano, Abel tem um plano, com certeza, mas eu acho que é a mudança mais prática, é isso que você está falando, né? Não, assim, acho que não tem. Se você não tiver o Aníbal, eu acho que é a melhor opção. E acho que a dúvida não é só nesse setor, não, viu? Eu acho que o Maurício também tem a vaga dele em xeque. Eu acho que o Sousa, o próprio Alan, eles podem aparecer no time titular. Eu acho que o Abel está preparando uma mudança significativa para tentar surpreender e trazer um fato novo para o jogo de amanhã. Vini, mas eu acho que a surpresa para a LDU será o Abel entrando com aquele time que a gente sabe que tem a carinha de titular. Eu acho que a surpresa amanhã é não ter surpresa. Para a LDU. Também acho. Para a LDU, eu acho. Por exemplo, Veiga amanhã é titular? Não. Inclusive, mas uma opinião. Amanhã a gente vai falar bastante nem amanhã, nem no final de semana, nem na semana passada. Não, eu acho também não é assim, não. A gente está falando de um artilheiro, cara que... Não sei, mas assim, eu acho que já chegou no seu... Bateu no teto. No seu limite, dentro da sua trajetória no Palmeiras, né? Não, eu acho que o Abel teve outras oportunidades melhores que essa decisão contra a LDU para testar essa ideia de retorno. Do Veiga. Em 2022... uma Copa do Mundo, nós já vamos para a próxima. Verdade que foi no final do ano, mas... 3 anos e meio, né? A gente falava do Veiga disputando vaga na seleção brasileira. Era artilheiro, aquela época era artilheiro, né? Os artilheiros do Brasil. Mesmo técnico. Agora, só essa noite mágica que o Abel falou que vai acontecer, ela já aconteceu quase 40 vezes com o Abel Ferreira
no comando do Palmeiras. Então, se pode, o Danilo. Eu já vi muita gente falar, acho que até o Arnaldo falando também, muita gente está acreditando que o Palmeiras pode fazer essa virada, porque o Palmeiras mostrou nos últimos anos, sob o mesmo comando do Abel Ferreira, que é um time que pode ter uma reação incrível, né? Isso, às vezes, dentro do mesmo jogo, né? Como já aconteceu várias vezes, o Palmeiras é o time da Série A do Campeonato Brasileiro que mais viradas tem no ano. Então, assim, você tem elementos para acreditar, né? Vamos lá, a LDU, se a gente coloca no Campeonato Brasileiro, ela não estaria no G6. O problema do Palmeiras do Brasileiro é G6. O Palmeiras pegou vários adversários nos últimos jogos no Allianz Parque, exceção feita ao Cruzeiro, e fez 3, 4 ou 5. 3-0 no Vasco, 4-0 no Fortaleza, no Inter, 5 no Bragantino. Então, assim, tem como acreditar. Agora, ao mesmo tempo, o Palmeiras precisa jogar mais bola do que jogou contra a LDU, nem se fala, na altitude, que foi um jogo pavoroso do Palmeiras. Um primeiro tempo absurdo e um segundo tempo muito ruim. Teve uma leve melhora do absurdo para o muito ruim do primeiro para o segundo tempo. E precisa jogar mais bola do que jogou contra o Cruzeiro, porque o Palmeiras não jogou nada praticamente contra o Cruzeiro, embora eu entenda todo o contexto do cansaço, da cabeça longe e tal. Então, o cara que está vendo o copo meio cheio, ele pode acreditar em todo esse primeiro momento que eu falei, as vitórias de goleada dentro do Allianz Parque, o clima, o Palmeiras melhorou o seu aproveitamento no Allianz Parque em relação ao que era no primeiro semestre, mas ao mesmo tempo, se for para jogar o mesmo futebol que jogou contra a LDU e contra o Cruzeiro, não adianta, tem que ter muita magia para poder acreditar que o Palmeiras vai passar. A reportagem do Flávio Latifi, que fala que essas noites mágicas já aconteceram 37 vezes, para ser mais exato, na era Abel Ferreira, vitória por 3 ou mais gols de diferença, que é o que faz o Palmeiras se classificar. É aquela história, né, Casagrande? Conseguir, se pode, mas se você tem obrigação, olha, você tem que entrar em campo, tem que fazer 3 gols, meu amigo. As situações são diferentes, né? O Palmeiras consegue fazer 3, né, 40 vezes, mas amanhã ele tem que fazer os 3. E entra com a obrigação dele. É diferente de você entrar num jogo para jogar e fazer 3, fazer 4, fazer 5, sem ter a necessidade mesmo, obrigação para fazer aquilo. Agora, você entra com obrigação de fazer aquilo, isso pode ter pressa. A pressa é a pior coisa. A ansiedade de você querer chutar no gol, de você querer fazer o primeiro gol, pode ter ansiedade, pode ter a pressa, pode acontecer mil coisas. O papel maior do Abel nessa partida é exatamente controlar isso, fazendo o trabalho mental e principalmente no ponto. Que outra coisa que pode acontecer é o Palmeiras entrar um pouco acima do ponto, sabe? Quando entra um pouco acima do ponto, e aí quer disputar qualquer bola como se fosse a última e acaba dando no meio de alguém e acaba sendo expulso um jogador, como foi o Aníbal Moreira contra o Corinthians. Sim. Como foi o Felipe Melo aquela vez contra o Cerro Porteño. Sim. Foi, né? Sim, foi. Em 3 minutos. 10 minutos de 3, 4, 5 minutos de jogo foi expulso. Então o Palmeiras tem que tomar cuidado com a ansiedade, com a pressa, mas principalmente com a dosagem da motivação. Não é uma coisa simples. Você precisa entrar super motivado, mas ao mesmo tempo você tem que ter um limite. Equilíbrio difícil. A torcida do Palmeiras tinha pleiteado um treino aberto, né? Para ir, para apoiar e tudo mais tal. A diretoria falou, não vai dar, vamos continuar do jeito que está, não vai ter treino aberto. Eu acho ruim, poderia ter. Não é treino. Faz tudo o treino lá, treina o que quiser, treina falta, treina o que quiser. Uns 10 minutos depois, bota os caras lá só para ver os caras lá, dá tchau para a torcida. Eu acharia legal. Eu entendo, eu também acho que poderia ter sido encontrado esse meio termo. Eu entendo que não dá para abrir um treino decisivo, o último treino antes de um jogo como esse contra a LDU. Então eu entendo realmente que não dá para abrir, mas é o que você falou, poderia encontrar um meio termo de 10 minutos e tal. Eu te confesso que pensando na operação, eu não sei como seria uma operação para você, porque mesmo que seja de graça a entrada, você tem que pôr gente para trabalhar na catraca, segurança, não sei. Então assim, qual vai ser o tamanho da operação para você colocar 5, 10 mil torcedores para dentro por 10 minutos? De repente, então vai para a porta. E aí no final, a alternativa que eles encontraram foi, eles vão fazer o apoio igual na porta do estádio. E os jogadores vão sair lá, vão dar um tchau pra galera. Possivelmente, eu imagino que os jogadores
É o mínimo, né? Os caras vão... Faz um último treino sem coisa importante, sem precisar fazer uma jogada ensaiada, uma jogada tática, bate... Entre motivação e fazer um último treino, você preferiria o quê como jogador? No penúltimo treino, você faz aquilo que você... os últimos detalhes para você jogar o jogo, e na véspera você faz um rachão, deixa a torcida entrar desde o início, a torcida vê o aquecimento, grita o nome do jogador, o jogador cumprimenta, os caras chutam uma bola, sabe? Entra cada um com uma bola e chuta para a torcida, sabe? Você faz uma conexão na véspera do jogo sem precisar mostrar algo que você esteja planejando, sabe? Um rachão é legal, sabe? O Corinthians faz muito isso e o Palmeiras fez também várias vezes antes de final de campeonato. Ou as duas coisas, como eu falei, né? Você faz o treino do jeito que você quer, faz tudo, tal, mas depois aí, no final... Mas aí entrar 10 minutos, eu acho que tem que entrar e ficar. Entra, deixa. Isso muda pro jogador? O jogador é outro, muda o espírito. Claro, porque você está aquecendo. E para o torcedor também, que não vê nunca isso. Então o torcedor vai ter uma experiência de vivenciar um dia comum do jogador de futebol, do time dele. Como ele se prepara para um jogo importante. É diferente, cara. É diferente do cara ir para o jogo. O torcedor que vai pro jogo, a visão que ele tem é diferente daquela que ele entrar no treino de graça, pô, viu o treino, sabe? Pô, o Flaco Lopes levantou a mão para mim, sabe? Esse tipo de coisa, que eu não vejo problema nenhum. Quando rolou esse movimento, eu já sabia, eu tinha certeza, sem nem perguntar para ninguém, eu tinha certeza que o Palmeiras ia vetar, porque o Palmeiras do Abel, ele é extremamente metódico nesse sentido, né? Ele tem sempre... Ele evita o oba-oba, né? E ele tem um planejamento muito certinho do que ele faz, né? Então, assim, começa a semana ele já sabe, segunda-feira, pós-jogo do Cruzeiro, todo mundo na banheira de gelo. Terça-feira, treino assim. Quarta-feira, quarta a gente vai treinar o time, eu vou fazer tal coisa. Quinta-feira, quinta de manhã, ele vai de manhã pro campo para fazer uma ativação com os atletas, faz o que o Tite chamava de treino fantasma, que não tinha adversário, mas fazia uma movimentação de 20, 30 minutos, aí volta. Então, assim, quando eu vi a movimentação da torcida, eu falei, esquece, não vai adiantar, porque os caras são muito metódicos. É que eu acho assim... E pro bem e pro mal, né? É que eu acho assim, o torcedor de um time, o torcedor apaixonado de um time, ele não é um cliente. Sim, eu entendo. Ele é apaixonado, ele merece de vez em quando. Eu entendo. Ele não, assim, acho que o clube tem que doar alguma coisa, não só vitórias e títulos, para um cara que paga ingresso toda semana, lota o estádio para torcer. Perfeito. De repente, uma vez, você deixar o treino livre para a torcida entrar lá e assistir, eu acho que é uma conexão e um merecimento. Porque eu repito, o torcedor de time, torcedor apaixonado de um time, ele não é cliente do clube. Sim, ele não está ali só para ficar pagando ingresso e ver jogo. Sabe? Ele é apaixonado por aquilo ali. Se for de graça, ele vai. Se o ingresso do jogo for altíssimo, vai pagar, vai fazer um sacrifício. Se for mais ou menos, vai pagar. Ele não é cliente, entendeu? Perfeito. Porque antigamente, lá nos anos 80, não tinha treino fechado, os torcedores que podiam, estavam lá no Parque São Jorge o tempo todo, estavam no Parque Antártica o tempo todo, Canindé, sabe? No Morumbi, era livre. Você ia lá e sentava lá e ficava vendo o treino, né? Porque é uma conexão justa, sabe? Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!